Se você quer fazer brush lettering, ou seja, caligrafia caneta pincel, mas não sabe muito bem como começar, qual caneta usar, porque tem um monte de caneta por aí, qual que eu compro, qual que eu faço. Realmente tem muita caneta no mercado e eu tenho percebido ao longo dos anos nos meus workshops que tem realmente algumas marcas que as pessoas no começo acham mais fáceis do que outras. Isso é bem pessoal, claro, mas eu quero trazer aqui para você nesse vídeo todas as minhas canetas e te passar as características de cada uma. Qual que é para letras menores, letras maiores, qual que é mais dura, mais mole e principalmente, né, baseado aí na minha pesquisa informal com as minhas alunas, quais canetas que a maioria das iniciantes acham mais fáceis no começo e quais que elas acham mais difíceis. E no final eu quero te dar também algumas dicas de como você pode fazer para testar essas diferentes canetas sem gastar rios de dinheiro, sem ter que comprar todas elas para poder descobrir a sua preferida. Se a gente não se conhece ainda, eu sou a Nani e eu encontrei a arte de lettering numa fase bem difícil da minha vida, em que eu estava buscando mais equilíbrio, cuidados com a minha saúde mental, mais alegria, mais felicidade, depois que eu tive um burnout. Então essa arte me ajudou muito a relaxar, ficar mais mindful, mais presente, e eu espero que ela também alegre demais a sua vida. E a primeira dica que eu quero dar, até antes de mostrar qualquer caneta, é te mostrar o papel. Não precisa ser só esse, claro, mas para brush pen é importante você usar papel liso. E essa marca aqui da Canson, né, e Bristol, essa linha de produtos Bristol da Canson, é uma marca bem legal, né, um papel muito bom, bem lisinho, e isso não estraga a caneta. Se você quiser o conteúdo sobre papéis para hand lettering, para brush lettering, me avisa, tá bom? Deixa aqui no comentário. Beleza, vamos aqui fazer então. Eu tenho aqui 10 canetas para mostrar para vocês. E eu as dividi em 3 blocos, né, baseado no que as minhas alunas costumam achar, as mais difíceis, as médias e as mais fáceis, tá bom? Então, vamos começar pelas mais difíceis, a que a maioria acha difícil no começo, no primeiro encontro. São duas canetas que eu adoro, na verdade, Ecoline ou Ecoline e Tombow. Né? A Tombow é bem famosinha, eu acho que é uma das primeiras marcas que a gente vê quando a gente começa a pesquisar sobre brush pen. E eu mesma, assim, meu primeiro contato com uma brush pen foi uma Tombow. E também foi meio frustrante pra mim no começo, porque ela é ótima caneta, viu? Ela tem muita qualidade, mas ela não é, na minha opinião e na opinião de muitas alunas que vêm aqui no meu workshop, ela não é a mais fácil quando está começando. Mas depois de um tempo, quando você já estiver com prática, vale a pena usá-las também, que elas são muito boas. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui como é que elas são. Um tamanho ideal de letra com ela é mais ou menos assim, ó. Né? Um tamanho médio para grande, eu diria. Se você fizer uma letrinha muito pequenininha, até dá. Tá vendo aqui? Ela até funciona também, só que quanto menor fica mais difícil fazer, assim, essa diferença entre traço fino e traço grosso. Mas ela, como ela tem uma pontona bem grande e flexível, até letras bem grandes, assim, já ainda fica legal. Você consegue ver bem o contraste de traços finos e grossos. Você vai ver que nem sempre acontece isso. Então, é uma caneta um pouco mais difícil no começo, mas você consegue, né, tanto letrinha bem pequenininha, quanto letrinhas maiores, você consegue fazer com essa caneta. Ah, e essa linha aqui que tem 2 pontas, então aqui na outra ponta é uma canetinha, então você pode usar para fazer um contorno, por exemplo, detalhes assim, desenhos com essa canetinha, tá bom? Com essa parte que é normal. E a Ecoline, ela também, apesar da ponta parecer pequena, ela é super flexível. Então, também, assim, é mais difícil de fazer letrinhas menores, mas até dá. Mas ela também fica ótima para letras maiores. E ela tem esse efeito bem legal, porque ela é meio aguada, assim, sabe? Então, ela fica com... Não sei se dá pra ver no vídeo, mas aqui tá mais escuro que aqui. Ela fica com um efeito degradê. E ela funciona bem para essas letras bem grandes. Então, fica aí. Então, se você estiver procurando alguma caneta que você possa fazer letras também maiores, essas duas funcionam bem. Mas saiba que, às vezes, no começo é um pouco difícil trabalhar com elas, tá bom? Então, Tombow e Ecoline. Então, agora vamos para o segundo grupo. O grupo que eu considero dificuldade média. Então, a primeira marca que eu vou mostrar para você é a Koi. Ela tem uma ponta um pouco menor do que a Tombow, então você também faz letras não tão grandes, mas dá para fazer um tamanho legal ainda. Dá para fazer pequenininho também,
tá vendo? Só se for muito, muito pequeno, tem uma hora que não dá, fica meio estranho, mas ela ainda consegue fazer uma letra menor, essa aqui média. E aí, ó, se a gente começar a aumentar muito o tamanho, ela ainda funciona assim, mas tem uma hora que ela já não fica tão mais legal. E ela é um pouquinho mais durinha que a Tombow, a maioria das pessoas acha mais fácil do que a Tombow no começo, tá? E só que uma coisa também, quando você compra, tanto essa como a próxima marca, no começo elas são mais duras, conforme você vai usando, elas vão ficando mais flexíveis. Isso acontece com várias marcas. A outra marca que também é parecida com a Koi e pertence ao grupo médio aí de dificuldade média, é a Edding. Ó, essa aqui, ó, Edding Brush Pen, o código é, né, 1340. Com ela você também vai conseguir fazer um pouquinho menor, mas não muito pequenininho. Ó, tamanho médio. E as grandes até dá, mas não sei se você concorda que não fica tão legal como as anteriores, ó. Especialmente se a gente comparar, deixa eu deixar assim pra ver. Se a gente comparar essa aqui com a Ecoline, ou a Ecoline, ela não fica tão grossa, o traço grosso. Então, se eu quero fazer uma letra bem grande, eu acho que a Ecoline fica mais legal o efeito, porque esse contraste entre traço fino e grosso fica mais evidente. Então, eu uso a Tombow e a Ecoline para letras grandonas. Se eu quero usar essas canetas aqui, eu uso mais para tamanho médio aqui, tá bom? Mas, teoricamente, dá para fazer um pouco também, mas muito maior que isso já vai começar a ficar cada vez mais estranho. Então, se eu quiser fazer aqui uma letra B maior, eu acho que fica muito fino esse traço grosso, entendeu? Então, eu não usaria muito, né, para uma letra desse tamanho, eu não usaria mais a Edding, tá? O que mais a gente tem nessa categoria? Essa daqui é da Stabilo. Agora não sei se aí no Brasil a gente fala Stabilo ou Stabilo. É uma caneta que a gente até conhece, assim, a ponta fina dela é bem famosinha, só que a cor da ponta fina é laranja, assim, né? Por exemplo, aqui, essa aqui é uma ponta fina. E agora, faz um tempinho já, alguns anos já, mas não é, né, mais recente, que eles lançaram também Brush Pen. Nossa, eu lembro que eu tinha um desejo de assinar, na minha infância, meu sonho era ter muitas dessas canetas. E agora tem algumas delas, mas essa Brush Pen, então muito legal. E essa aqui também, eu acho ela bem gostosa de trabalhar. A ponta dela, ela é relativamente macia, mas ao mesmo tempo ela é firme, não sei explicar direito assim, porque tem umas que são bem duras. Ela não é dura, mas é mais dura do que a Koi e a Edding. E eu acho que ela tem um traço mais suave no papel, assim. Ela é mais gostosa de passar no papel. Eu gosto bastante dela. Mas ela também, assim, o tamanho ideal fica por aqui, assim, ó, né? Nessa linha aqui. Né? Se você começa a ficar muito grande, esse tamanho, eu pessoalmente já não gosto muito, acho que o contraste não fica mais tão evidente. Então, eu mantenho o tamanho por aqui. Então, pra mim, essas canetas servem tanto pro tamanho de letra médio e a dificuldade delas também é média. E em termos de dureza, elas são relativamente moles, especialmente depois de um tempo usando, né? Não é tão macia que nem a Ecoline, mas elas não são tão durinhas. Essa aqui da Faber-Castell já é um pouco mais dura, a ponta. E o que tem a ver, assim, se é mole ou se é dura? Também eu sinto que quando é mais dura, a maioria das pessoas tem mais facilidade de fazer os traços, tá? Mas, claro, também tem pessoas que acham mais fáceis as moles, então, assim, as macias. Então, você tem que testar mesmo, não tem muito jeito. Mas aqui já dá pra você ter uma ideia, né? Só que como ela também é mais dura, fica ainda mais difícil variar muito o traço fino e grosso. Então, também, se for muito grande, eu não acho que é muito legal. Mas pro tamanho médio ela funciona bem. E aí agora, a próxima eu quero mostrar a Pigma Sakura. Eu comprei junto com um setzinho que veio com várias fine liners na caneta ponta fina da Micron. E aí essa aqui veio junta, então ela é bem legal também, mas também dá pra comprar separado. E ela, eu acho um pouco mais difícil de trabalhar, né? Ela tem uma ponta bem fininha, bem suave, mas você consegue, é bem flexível, então você consegue fazer um traço bem grosso, e ela tem esse efeitinho assim, ela também deve estar um pouquinho esgarçada já, mas ela fica, desde o começo que eu percebi que ela tem um efeito que não é tão, como posso dizer assim, sabe, tá vendo que tem uns detalhes assim, falhadinhos? Isso também
pode ter a ver que a caneta também está começando a esgarçar, mas eu sinto que ela tem um pouco esse efeito já naturalmente. Mas eu não acho ela tão fácil que nem as outras para trabalhar com elas. Mas beleza, ela acho que ela ainda fica aqui no grupo da dificuldade média. Temos a Koi, Edding, Stabilo, Faber e a brush da Pigma Sakura. Agora a gente vem pro grupo que são as mais fáceis para a maioria das pessoas. E a primeira desse grupo é da Tombow também, mas é uma outra linha de produtos, é Tombow Fudenosuke. Essa primeira Tombow que eu mostrei, você acha como Tombow Dual Brush, Dual, porque tem duas coisas aqui, duas pontas. Essa aqui é Fudenosuke, ela tem a ponta bem fininha e ela é mais durinha também. Então você consegue fazer, tá vendo, letrinhas bem pequenininhas, olha a diferença. Ela é menor do que a menor que eu conseguia com as outras canetas. Então, ela é bem legal e ela é bem mais durinha. Então, eu sinto... Acho que eu falei muitos entões. então. Como ela é mais dura, eu percebo, assim, que a maioria das pessoas tem mais facilidade de trabalhar com ela, porque você consegue controlar um pouco melhor do que quando a ponta é muito macia. Então, essa aqui é a da Tombow. Aí, eu tenho mais duas alternativas aqui, parecidas também pontas pequenas e mais durinhas. Essa aqui é da Unipin, que eu também comprei num kit junto com Fine Liners, canetas ponta fina, ou Nankin. Porém, a desvantagem dessas é que você não vai conseguir fazer uma letra muito grande, ó. Se eu tentar fazer um A gigante aqui, um B, ó como fica feio, né? Porque você vai ficar sem contraste nenhum. Então, para letras grandes, elas não ficam legais. Agora, se você for fazer letrinhas pequenas, fica bom. Então, essa aqui da Unipin. E a terceira dessa categoria, e a 10ª do vídeo, ou seja, a última do vídeo, é também mais uma que tem a ponta pequena, que é da Pentel Touch. Você consegue fazer um pouquinho maior do que as outras duas. Ela tem até uma variação, que às vezes você acha um estojinho assim com 3 canetas, uma menor que essa, uma maior que essa, mais parecida. E aí, enfim, essa aqui também você vai conseguir fazer assim, pequena, consegue fazer menor que essa ainda, mas não consegue fazer uma letra muito grande. Consegue fazer, mas não fica tão legal o contraste, né? Então, essas canetas aqui eu uso mais quando eu vou fazer coisinhas pequenas, como um cartão, uma mensagem pequena, uma etiqueta de presente, sabe? Por exemplo, mesmo quando eu faço os kits dos workshops, eu escrevo o nome das alunas, né, e coloco em cada uma das pastinhas que elas recebem com materiais, com a apostila. Então, essa caneta para esse tipo de coisa, assim, funciona muito legal. Então, aqui estão todas as canetas que eu mostrei aqui. Dá uma olhadinha na descrição, porque eu vou colocar todas as marcas, todos os nomes lá pra você achar. Ah, essa aqui não. essas 10 aqui. E, como eu falei, tenta descobrir qual que você gosta mais no começo, mas depois você consegue usar todas ou quase todas. É mais pra o começo ficar mais fácil mesmo na hora de você praticar. Essas foram as canetas, mas o vídeo não acabou, porque eu quero te dar ainda 3 dicas rapidinhas de como você pode testar, então, essas canetas, tal, antes de comprar. Então, sem gastar dinheiro, o que você pode fazer para testar o maior número de marcas possíveis antes de sair comprando um monte de coisa? Bom, a primeira dica é ir em lojas que vendem esses tipos de materiais e que disponibilizem materiais para amostra. O que eu quero dizer com isso? Aqui na Alemanha, pelo menos, onde eu moro, quando você vai em lojas que vendem materiais de arte, canetas, tintas, etc., normalmente você pode testar esses materiais. Então, claro que não é o que você vai comprar, mas eles disponibilizam amostras, assim, das marcas e tal. Então, se tem bloquinho de papel, você pode, né, testar. Você pode até levar o seu bloco de desenho, os seus papéis para caneta brush, se você preferir, e assim você testar o máximo de marcas que você puder. Como eu disse, eu conheço isso daqui da Alemanha, mas eu acredito que no Brasil também tenha lojas que façam isso. Se não, deixa um comentário para me avisar, para eu saber que isso não existe aí, mas eu acredito que sim, né? Eu acho que é uma coisa que deve ter em qualquer lugar. A segunda dica é você trocar figurinhas, ou melhor, canetas, com pessoas que também gostam de lettering. Então convence aquela amiga ou a tia Cleide a fazer lettering com você, porque ela também vai se interessar por materiais. E aí vocês compram coisas diferentes, trocam, e aí uma testa da outra. E a terceira e última dica
De frequentar cursos, workshops, especialmente offline, né, no caso, presenciais, porque aí você vai ter a chance de experimentar as canetas da pessoa que está oferecendo o workshop. No caso, eu ofereço workshops de lettering aqui na Alemanha e toda vez as alunas testam um monte de caneta, né, eu explico cada uma e nisso elas já conseguem ver mesmo qual que elas gostam mais, anotar qual que elas preferem e depois fazer uma compra mais consciente, mais focada no que elas gostam. Bom, eu tô mexendo aqui, segurando a câmera aqui, porque a bebê tá aqui no chão e tá balançando tudo, mas espero que tenha ficado bom. Essas foram as dicas desse vídeo, então eu espero que tenha te ajudado. Me avisa aqui no comentário para eu saber se você já usou alguma dessas, qual que você gosta, qual que você não gosta, tem mais alguma outra marca que você indica, porque assim a gente aumenta aí nossa pesquisa de satisfação de canetas e a gente consegue também trocar informação aqui. Então, obrigada, até o próximo vídeo!